E aí, galerinha do sexto ano, dos sextos anos A e B, estamos aqui então de volta gravando mais uma videoaula para vocês, para nós corrigirmos a nossa atividade que passamos então na videoaula passada. Só que antes de darmos início à correção, falar um pouquinho ou recapitular um pouquinho sobre a Mesopotâmia, um território, uma longa faixa de terra nos atuais Iraque, também pega um pouco ali da Turquia. E aí essa longa faixa de terra, riquíssima, porque ela era banhada, né, por dois importantes rios, na costa oeste pelo rio Eufrates, né, e lá na costa leste pelo rio Tigre. Então, graças à exploração das águas desses dois rios, essas terras que ficavam no meio, por isso chamado de Mesopotâmia, terra entre rios, era altamente explorado a prática agrícola, o que fez então várias pessoas ali sedentarizarem. E essas pessoas sedentarizadas na forma de aldeia cresceram, evoluíram, transformando reinos em impérios. Aqui nós estudamos algum desses reinos e impérios. O Acadiano, que foi o primeiro construído dentro da Mesopotâmia. Depois veio os Amoritas, que construíram o primeiro Império Babilônico. Depois vieram os Assírios e, por fim, os Caldeus, que construíram o segundo Império Babilônico. E aí, pessoal, essa região riquíssima, como a gente acabou de falar, porque explorava, sim, as águas desses rios. Rios estes que, diferente do Rio Nilo, não tinham uma regularidade enquanto as cheias. Ou seja, se lá no Rio Nilo as cheias eram regulares, como nós estudamos, né, de junho a novembro, aqui eles não sabiam. Porque poderia num ano as cheias virem de janeiro a abril. Já no outro ano poderia vir entre março e julho. Então as cheias dos rios Tigre e Eufrates não eram regulares, como as do rio Nilo, lá no Egito. Então, por não serem regulares, eles corriam o risco de perder as suas plantações. E perdiam, de fato. Só que eles não plantavam apenas nas terras próximas ao Rio Nilo. Eles também plantavam em terras mais distantes. E graças aos canais, esses canais então eram os responsáveis por levar essas águas às regiões mais diversas, distantes. E assim eles perdiam um pouco e colhiam muito, bastante dessas terras mais distantes. Tá certo, pessoal? Então, só essa curiosidade e também recapitular a importância dessa região para civilizações ditas as mais antigas do mundo, né? E aí a gente então vai para a correção do nosso exercício. Então, peço que vocês acompanhem aí na página 132. Então, o caderno e o livro lado a lado, acompanhe aí a nossa correção, página 132. Primeira questão. A construção a seguir é de origem mesopotâmica. Observe-a com atenção. Beleza. Iraque 2012. Essa foto, pessoal, com certeza foi tirada por algum soldado norte-americano à época em que os Estados Unidos invadiram o Iraque para derrubar um ditador que governava esse país, o Saddam Hussein. No nono ano, tá certo? No último ano aí do ensino fundamental, vocês vão estudar a respeito desse fato histórico. Mas vamos lá, voltando. Em qual das afirmações aparece o nome correto desta construção e a sua função? Então aqui a gente vai apresentar o nome correto dessa construção, a época, tá certo? E a sua função. Olha aí, letra A, templo que servia como fortaleza militar. Sim, era um templo. Lá na antiguidade, os mesopotâmicos construíam isso para ser um templo, mas servia como fortaleza militar? Não. Então aí a função está errada. Letra B, pirâmide usada no sepultamento dos faraós. Espera aí. Quem era que construía pirâmides para enterrar os faraós? Os egípcios. Nós não estudamos em nenhum ponto aqui da Mesopotâmia que eles faziam construções voltadas a enterrar seus mortos. Outra coisa diferente, os mesopotâmicos, diferente dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte. Para eles, morreu, acabou. Eles não eram enterrados com todas as suas riquezas para usufruir essa vida após a morte, como os egípcios faziam, tá certo? Letra C, museu, local de exposição de fontes históricas antigas. Pode até ser, tá certo? Um museu, tá certo? Serve realmente para ser visitado e visto, tá certo? Mas a gente sabe que lá na antiguidade isso nunca funcionou como museu. Olha a letra D, zigurate, monumento religioso. Corretíssimo, pessoal. Os templos religiosos dos mesopotâmicos, povos antigos,
que viveram nessa região do atual Iraque, eles comumente construíam grandiosos templos voltados aos seus deuses. E aí, o topo desse templo era conhecido como zigurat, ou seja, o local onde de fato ocorriam as cerimônias religiosas comandadas pelos sacerdotes. Então, aí realmente a correta é a letra D. Realmente isso é um zigurat e a função era um monumento religioso, ou seja, um local onde eram realizadas as cerimônias religiosas. Letra E. Prisão, localidade onde eram punidos os criminosos. Não era prisão e muito menos um local para punir criminosos. Tá bom, pessoal? Ainda na página 132, temos aí a segunda questão. A escrita possibilitou à humanidade armazenar e transmitir experiências. Sobre a invenção da escrita na Mesopotâmia, responda: mesopotâmicos, um desses povos que foram os responsáveis pela criação da escrita mais antiga do mundo. Vejam a imagem dessa escrita aí, ó, abaixo. Então, ó, o que motivou a sua invenção? Ou seja, pessoal, realmente, uma das primeiras escritas surgiu na Mesopotâmia. Foi criada pelo primeiro povo de importância que ocupou a Mesopotâmia. Foi criado pelo povo sumeriano, pelos sumérios. E aí a letra A pergunta assim, ó, o que motivou a sua invenção? Os sumérios criaram a escrita cuneiforme devido ter o interesse em controlar ou facilitar as atividades comerciais, assim como também facilitar a arrecadação e a cobrança dos impostos. Foi o que motivou a sua invenção. Outra curiosidade, como vocês podem ver aí na imagem, essa escrita ela ficou conhecida como cuneiforme porque ela era feita em argilas, ainda maleável, mole, e aí eles utilizavam uma espécie de prego ou espeto. E aí eles chamavam esse prego, esse espeto de cunha. E aí eles então cunhavam os símbolos, os quais eles queriam representar algo que eles queriam. Tá certo? Por isso que essa escrita ficou conhecida como cuneiforme, porque era feita com uma cunha. E aí depois de desenhado os símbolos na argila, colocava em fogo para esquentar e ficar para a eternidade. Letra B. Quem provavelmente a inventou? Ou seja, como eu falei, os sumerianos. Mas quem ali dos sumérios? Provavelmente, pessoal, de acordo com pesquisas, a mais aceita foram os sacerdotes sumerianos. Ou seja, ali também para utilizar essa escrita nos seus rituais religiosos. Então, provavelmente essa escrita foi criada pelos sacerdotes sumerianos. Ok, pessoal? Vamos lá. Terceira questão. Os exemplos a seguir foram retirados da escrita criada pelos sumerianos, ou seja, são exemplos da escrita cuneiforme. Só explicando um pouquinho para vocês, pessoal, que a escrita cuneiforme ela é ideográfica, ou seja, aquilo que eles faziam em argila eram símbolos, representações daquilo que eles estavam pensando. Ou seja, eles não escreviam em letras, tá certo? Em palavras o que estavam pensando. Eles escreviam o que estavam pensando através de símbolos. Por isso que sua escrita ficou conhecida como ideográfica. Por exemplo, ó, pássaro. Escrevemos a palavra pássaro com letras. Consequentemente, lendo dá para nós entendermos. Só que eles não tinham letras. A sua escrita, como eu falei, era simbólica, ideográfica. Então, para representar pássaro, eles então escreviam dessa forma aí. Tem aí, ó, como eles simbolizavam o sol, o coração. Olha, ó, para vocês, correr era ideográfico. Ó, o símbolo de correr era uma flecha. Ou seja, atirava, ia na velocidade, né? A flecha pegava uma velocidade. Então, eles representavam beber. Aí, ó, uma seta para cima, ó, representando a boca e a água, o símbolo da água aí. Orar, a boca e a mão, né? E aí vamos lá para a questão. Note que, para escrever a palavra sol, eles desenhavam algo parecido com um círculo. Isso. Como você imagina que eles escreviam a palavra estrela? Estrela, pessoal, muito simples. A palavra estrela, eles desenhavam com asterisco, um asterisco, tá certo? Um asteriscozinho, eles escreviam a palavra estrela. Para escrever a palavra beber, eles juntavam boca e água. Como será que eles escreviam a palavra comer? Como você chegou a essa conclusão? Aí, ó, para representar a palavra comer, ó, o professor aí, ó, eu fiz aí, é uma arte do artista contemporâneo RML, ou seja, Ronaldo.
Então, pessoal, a palavra comer, os sumerianos, utilizando a escrita cuneiforme, eles faziam dessa forma. A boca sendo simbolizada por essa seta para cima e o pão que eles simbolizavam dessa forma. Então, boca mais esse símbolo que representa pão, consequentemente, era o que eles queriam representar, dizendo que estavam querendo comer. Então, comer, eles então representavam dessa forma, tá certo, pessoal? E aí, mais uma vez, dizendo para vocês, como é que a gente chega a essa conclusão? Os sumerianos possuíam uma escrita ideográfica, uma escrita que simbolizava aquilo que eles pensavam. Ou seja, para representar aquilo que eles pensavam, eles não escreviam. Eles então eles não escreviam letras. O que é que eles então produziam? Símbolos, como esses aí que vocês podem ver. Tá bom, pessoal? E aí, lá para a quarta questão, aí já é na página 133. Elabore as frases que deram origem a esse ideograma, a esse diagrama. Ou seja, pessoal, mais uma cruzadinha, aonde nessa palavra-chave, nessa cruzadinha, ela já está toda respondida. Então, vamos fazer o quê? Vamos produzir dicas para responder aí, tá bom? Sumérios. Qual é a dica que podemos relacionar a sumérios? A dica é primeiro povo que ocupou a Mesopotâmia. Ou, uma outra dica, criadores da escrita cuneiforme. Gudéia, nós podemos aí dizer uma importante região da Mesopotâmia. Assírios, nós podemos dizer povos que organizaram o primeiro exército. Nós podemos dizer povos marcados por a crueldade praticada em guerra. Palácio, importante prédio construído pelos mesopotâmicos para o rei, para o imperador. Ok? Império, grandes extensões territoriais que os mesopotâmicos construíram, principalmente acadianos, amoritas, assírios e caldeus. Cuneiforme, uma das primeiras escritas criadas pelo homem. Outra dica, escrita criada pelos sumerianos. Eufrates, nós podemos dizer Eufrates, rio que banha a costa, rio que banha a Mesopotâmia, que fica na costa oeste, ok? O Eufrates fica na parte oeste da Mesopotâmia. Hammurabi, nós podemos dizer importante imperador amorita, ou nós podemos dizer criador de um dos primeiros códigos de leis escrito. Aí Tâmara, a Tâmara, até hoje existente, né? A Tâmara, importante gênero que os mesopotâmicos produziam e comercializavam. Nínive, nós podemos dizer Nínive, uma das importantes cidades, né? Assírias. Tem até a famosa biblioteca de Nínive, uma das maiores do mundo antigo. E Zigurate, aí a gente volta lá para a primeira questão. Templo religioso dos mesopotâmicos. Então, pessoal, aí está então as dicas que respondem a essa cruzadinha, essa palavra-chave. Bom, pessoal, vamos lá. Ainda na página 133, a quinta questão, a última. Quais das frases a seguir dizem respeito à política? Quais delas se referem à economia e quais dizem respeito à sociedade? Então, você vai colocar na frente da letra política, sociedade, economia. Ou seja, cada uma dessas alternativas está tratando de uma dessas temáticas. E aí a gente vai responder. Vamos lá. Letra A. Cada cidade sumeriana possuía um governo próprio, chefiado por um rei. Ou seja, a alternativa A está falando sobre política, economia ou sobre sociedade. E aí na letra A ele está falando sobre política. Coloquem aí, política. Letra B. A invenção da escrita pelos sumérios foi uma resposta à necessidade de controlar o comércio, os gastos dos templos e palácios e a arrecadação de impostos. Corretíssimo, como a gente falou, a escrita cuneiforme foi criada para isso, para facilitar o comércio, facilitar a cobrança, a arrecadação de impostos, como também ser utilizada pelos sacerdotes nos templos. E aí na letra B vocês podem colocar que está falando sobre economia. Letra C. Envolvidas em constantes conflitos, as cidades sumerianas foram perdendo sua força, o que facilitou a conquista dos acádios. Isso aí está tratando sobre política. Letra D. O rei era visto como o representante do deus da cidade, por isso contava com um enorme prestígio. Ou seja, a letra D também está tratando sobre política.
Letra E. Com exceção dos assírios, os povos mesopotâmicos dedicavam-se à agricultura e à pecuária. Como nós sabemos, realmente, os assírios eles tinham uma economia voltada para guerra. Eles viviam do espólio do povo derrotado, ou seja, das riquezas do povo derrotado. Então, aí na letra E, pessoal, está falando sobre economia. F. O comércio da Mesopotâmia com outras regiões era intenso. A letra F também trata sobre economia. E, por fim, a letra G fala assim, ó, na Mesopotâmia, os escravos eram o grupo social menos favorecido. Então, já nessa letra aí, fala sobre sociedade. Então, vamos lá. Letra A fica assim, ó, política. Letra B, economia. Letra C, política. Letra D, política. Letra E fica economia. Letra F, economia. E letra G, sociedade. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente finaliza essa videoaula onde nós corrigimos o exercício relativo ao capítulo 6, Mesopotâmia. Na nossa próxima videoaula, assunto novo, onde nós vamos tratar sobre os principais povos que viveram na América antes da chegada dos europeus. Ou seja, vamos sair aí da África, do Oriente e vamos navegar, viajar para a América e conhecer os astecas, os maias, os incas e os tupis, povo nativo que viveu aqui no Brasil. Ok? Então, pessoal, então até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Abração em todos vocês.